Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Pop Ferrou. E a nossa convidada do programa de hoje, ela é atriz, contadora de histórias, produtora e também trabalha com palhaçaria. Seja bem-vinda ao Pod Pop Ferrou, Érica Veriano. Ai, muito obrigada, Ju. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui com esse público maravilhoso, né? Falar um pouquinho do trabalho. E vai ser uma honra estar aqui com você É, compartilhando esse momento. na pesquisa aí sobre a sua trajetória tem bastante coisa legal, bastante coisa diferente. E vai ser um bate-papo bem legal, com certeza. Ai, que bacana. Então, pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que começou a sua paixão pela arte, pela cultura. Tá, legal. Bom, eu sou daqui do Vale do Paraíba, né? É, sou lorenense, mas cresci aqui em Pinda, então sou pindense de coração, assim. E desde muito cedo, assim, eu sempre tive inclinação mesmo pelo trabalho artístico de modo geral, né? Uhum. Eu acho que isso que me moveu, assim. Então, a Érica Veriano, que todo mundo conhece, ela é movida por um trabalho que é de levar realmente a arte para o maior número possível de pessoas. E eu comecei muito pequena fazendo teatro na igreja e na escola. Então foi onde eu comecei, assim. Eu sempre falo que a igreja é o palco onde muitas pessoas que não têm oportunidade, por não ter espaços teatrais nos locais onde elas residem, é o espaço onde é proporcionado esse encontro com a arte, né, de várias Uhum. linguagens, assim. E comigo não foi diferente, né? Em Pindamonhangaba, quando eu era pequena, não tinha uma escola de teatro especificamente. Não tinha uma escola de dança onde eu morava. Eu sou de Moreira César, né? Cresci no Pazim. Então não tinha ali um espaço próprio para treinar a arte em algum segmento específico, mas era na igreja, era na escola que a gente desenvolvia, né, de forma muito intuitiva, assim, essas linguagens, assim. Então foi Uhum. esse o meu caminho, assim, bem pequenininha, com 9, até antes, acho que 7 anos, a gente já tinha esse envolvimento, assim, na comunidade, sabe? Uhum. E você, inclusive, procurou até formação nessa área, né? Isso. Quando eu comecei a pensar em teatro mesmo, né, para minha área, para minha vida, eu estava no magistério. Eu fiz Cefam em Guaratinguetá. O Cefam, para quem não conhece, era um magistério que tinha e que proporcionava para as alunas um trabalho mais artístico no campo educacional. Então a gente ficava o dia inteiro na escola e na escola a gente tinha aula de dança, fazia teatro, fazia contação de histórias, ou seja, isso era estimulado a partir de projetos de contraturno, que a gente aplicava nas comunidades. Hum. E aí eu fui percebendo com 14 anos que eu realmente, esse bem-estar que eu sentia de estar no palco, de ser público também, porque eu assistia, meus pais, eles levavam a gente para assistir muito circo, muita cultura popular. Sou fruto disso também, sabe? Assistir congada, encontro de congada, né? Então, acho que aí a cultura popular sempre muito forte. Eu percebi com 14, 15 anos que o meu caminho de formação era realmente o teatro. Então foi aí que eu decidi, assim, né, fazer faculdade de artes cênicas. Então eu fui para Curitiba na sequência, logo que eu terminei o magistério, e fui cursar artes cênicas bacharelado em interpretação na Universidade Estadual do Paraná, né? Mas a educação também sempre esteve muito próximo, né, na minha trajetória, assim, né? Não consigo me separar da educação. Então, um ano depois que eu estava cursando artes cênicas, eu ingressei na Federal no curso de pedagogia e fazia Uhum. as duas de forma concomitante, uma de manhã, outra de noite. Como eu estava acostumada com o ritmo de uma escola integral, para mim foi muito tranquilo, porque eu via muita e vejo, né, muita complementação, tanto que o meu Uhum. trabalho ele é muito focado na junção das duas áreas, da educação Sim. com o teatro, né? Educação com a arte, de modo geral. Uhum. Você tem até uma dissertação, né, da sua pós-graduação, que é O Teatro Invade a Escola, né? Isso foi o meu trabalho de mestrado, que eu concluí também na Federal do Paraná, em Uhum. educação, com um eixo de pesquisa em teatro, que é um eixo que eles têm lá muito precioso, assim. Então, na época, eu pesquisava como que o teatro entra na escola, mas não a partir da formação de público, era a partir da recepção e dessa interlocução que existe entre o artista e o agente escolar, que poderia ser um diretor, um pedagogo, né, o professor. Quem que é esse ser que media essa relação
proporcionando para as crianças esse contato com a arte, dando oportunidade, porque eu acho que tudo leva a esse lugar de oportunidade, né? Então, se você faz arte, é porque você tem oportunidade de estar numa escola, de ter contato, de ver um espetáculo, né? E aí fui percebendo isso ao longo da minha trajetória e fui transformando isso em pesquisa, né? Então, no Teatro Invade a Escola, eu consegui olhar para dispositivos que me ensinaram, me ajudaram a compreender como que a arte invade, de certa forma, esses espaços que comumente não são espaços que a arte está presente de forma total. Então, como que a gente vai achando meios de invadir esses espaços e criar oportunidade para que as pessoas, para que o público aprecie uma obra? E aí a dissertação surge disso. Então, eu pesquisava como que o grupo era recebido na escola, como que as pedagogas e os diretores entendiam o capital cultural dentro da escola. E foi muito bacana, porque, por exemplo, eu percebi que escolas, que os diretores, essa é a conclusão da tese, né? Da dissertação. Escolas que os professores, os diretores, a equipe pedagógica tinham um capital cultural que era mais avançado, né? Que era mais firme, assim, né? mais potente, digamos assim, em termos de apreciação, eram escolas que abriam espaço para o teatro. Em contrapartida, escolas em que o diretor, pedagoga, não tinha o hábito de frequentar salas de teatro ou de ver uma exposição, ou não tinham tido também oportunidade na vida, eram escolas que criavam problemas para que o teatro acontecesse dentro da escola. E isso a gente via em várias categorias. Uma das categorias de análise era, tipo, o cafezinho. Por exemplo, tinha escola que a gente chegava com um projeto, que era um projeto do Sistema S, né? Ele foi criado para o Sistema S e depois institucionalizou no Estado do Paraná. Tinha escola que a gente chegava, eles tinham um acordo com a gente, que era receber a gente tantas vezes ao longo do ano com formação para os alunos, em cima de um projeto específico de teatro. Tinha escola que a gente chegava, a gente não podia pegar água. Caramba. Eles achavam que os artistas, assim, não, vocês são arruaceiros, vocês não podem pegar água. E era um projeto lindíssimo de formação. Tinha escola que a gente chegava, a gente tinha um camarim preparado pra gente, a gente era recebido bem, a gente tinha uma interlocução boa com os professores. Então, aí eu percebi na análise, né, de entrevistas semi-estruturadas com esses agentes, que o que impactava mesmo era a formação de público inicial, na primeira infância, né? Esse capital cultural que a pessoa adquire na primeira infância. Faz você, de certa forma, se aproximar mais ou se distanciar mais da arte. E hoje, como que você acha que está esse contato com a arte, com a cultura na primeira infância? Olha, eu acho que, de modo geral, né, a escola, né, eu vejo que a escola é o primeiro lugar que a criança vai ter acesso à cultura, ou pelo menos deveria ter acesso à cultura, de forma ampla e restrita. Porque muitas vezes a família também passou por situações de distanciamento cultural no sentido da apreciação, ou seja, não teve oportunidade também de frequentar salas de teatro, de fazer aula de teatro, enfim, né? Não teve, por várias questões. A escola, ela deveria ser esse lugar onde a criança poderia fruir a arte em seus diversos segmentos, né? Assim, acho que a gente avançou muito em termos, inclusive, de documento, né? Porque hoje a gente tem a BNCC, que ela coloca ali, né, as categorias que a gente precisa ter dentro da escola, as habilidades, dentro de arte, educação física, principalmente, que olha para essa questão do território, da cultura local e tudo mais. Mas eu ainda acho que, de modo geral, as secretarias, elas são muito frágeis quando a gente pensa no campo da atuação da cultura escolar. Voltamos à mesma questão, porque muitas vezes esses agentes não tiveram um capital cultural bem elaborado na sua infância. Aí acho que não tem necessidade, né? Acha que não tem necessidade, ou às vezes quando levam, por exemplo, um espetáculo para a escola, eles ficam muito presos a questões que são mais superficiais do que a própria narrativa. Então, o figurino era lindo, né? A indumentária era linda. Poxa, mas o texto não é um texto que dialoga com a criança, de fato, né? Então, falta um olhar mais de curadoria, assim, sabe, dentro das escolas.
Acho que os documentos avançaram muito, mas eu ainda acho que é muito frágil assim a formação nesse campo para o professor, para os diretores, para os pedagogos, e eu estou falando de modo geral, inclusive aqui em Pinda, né? Assim, eu conheço a rede, tive alguns trabalhos aqui na rede, existe boa vontade, mas boa vontade não muda, né, o rumo da história. O que muda o rumo de uma história é projeto, é ação. Então, assim, mas isso é de modo geral, tá? Tô falando aqui que é onde eu moro, onde eu posso sinalizar, Sim. né, e tal. Minha filha estudou na rede. Então, os projetos que tem hoje de cultura, né, na escola, são projetos que eu coloquei quando eu vim para cá, quando eu voltei para cá. Sabe assim? Tipo, levar espetáculos e fazer, e chamar as escolas para ir até o teatro, porque aí vem um teatro, né, no teatro, um espetáculo de fora, que eu acho super interessante. Eu já falo né, com alguém, com algum diretor que eu conheço, para tentar movimentar isso de alguma forma e pelo menos dar oportunidade para algumas crianças. Eu acho que tem muito trabalho ainda para fazer. Tenho acompanhado algumas redes que são muito resistentes com o trabalho de cultura dentro da escola e não entende que o currículo da escola tem que ser pensado sob uma perspectiva cultural. Então, isso dificulta bastante. Mas eu acho que os documentos, eles são criados para acelerar esse processo, sabe? E para dar uma base teórica também, para que a escola melhore, né? Para que os alunos... Porque o nosso foco é o aluno na escola, né? São nossas pedras preciosas. A gente quer que eles tenham oportunidade, que eles tenham contato com um mundo que é um mundo, né, que vai além disso aqui que a gente vive em Pinda. O mundo é muito maior do que isso. Né? As linguagens que são exploradas fora, a gente tem grupos que fazem coisas incríveis, a gente tem trabalhos escolares assim, né, que a gente vê que vem dessa fluência, dessa vivência artística, que são incríveis, que transformam o território. Então acho que esse tem que ser o nosso olhar, sabe? Legal. E hoje você trabalha mais nessa parte de educação escolar, mais com teatro? Isso, eu sempre vou trabalhar com as duas coisas, assim. Hoje eu tenho, né, duas companhias, faço parte de duas companhias, o meu coletivo Joaquina, que é uma companhia que se formou em 2006, em Curitiba, e a outra é a companhia La Trapeira, que é daqui de Pinda, que a gente formou logo que eu cheguei, junto com outras mulheres, artistas maravilhosas, a gente resolveu fazer essa companhia, e a gente vem atuando bastante aqui no território. Paralelo a isso, a gente fundou aqui uma associação chamada Instituto Atuarte, que a gente potencializa as ações da companhia através dessa associação, dessa instituição. Então, pela instituição, a gente descentraliza o trabalho de arte, seja com aula de teatro, com trabalho de apresentação de espetáculo e tudo mais, a gente leva para vários espaços aqui da cidade. Então, a gente faz isso por meio de editais, né, por meio de doação de trabalho mesmo, por meio de patrocínios que a gente tem. Enfim, a gente tem como fala, um organograma assim, de trabalho durante o ano para desenvolver essas ações. Então, a gente fez ações, por exemplo, com um público de idosas, chamada Amada Anciã, que foi lá no Vale das Acácias e no Araretama. A gente tem o Mostra o Teatro para Sua Criança, que é um evento que esse ano a gente vai fazer nas escolas, levando espetáculos. O Teatro Invade a Escola também já aconteceu aqui no território, através de formações. Então, assim, tem esse lado, né? E como educadora, como pedagoga, como uma pessoa da educação, eu tenho um trabalho mais específico na área de formação. Então, eu tenho uma empresa também, que é a Érica Vereno Produções, que eu trabalho com produções tanto culturais quanto educacionais, e eu levo esse trabalho para as redes, né, para os espaços que buscam uma formação continuada, assim, né, melhorar a qualidade mesmo do trabalho dos professores. Então, eu tenho esses dois lugares de atuação, assim. Que eu vou pedir para eles. Podia abrir um Instagram aqui, por favor? Vamos ver qual que vai abrir primeiro. Pode ser Letra P. Do La Trapeira. Legal. A gente faz bastante coisa aqui, esses trabalhos, né? A gente está desenvolvendo ainda uma linguagem que vai muito para o lado do teatro de rua, desse teatro popular, né? Um trabalho para a infância ali, tem o Tatipirum, que é um trabalho lindo,
Né? A gente tem 2 trabalhos assim montados que vieram por meio de editais, que é o Piragui, que foi o primeiro trabalho nosso, que é um trabalho de rua, e o segundo Tatipirum. E a gente está agora com uma montagem nova, que é o Quando Vier a Primavera. Esse vai ser para o público adulto, mas também de rua. Então a gente está desenhando aí uma linguagem do grupo, né? O Tatipirum, esse projeto ele foi prêmio PROAC, editais, né? PROAC direto. A gente ganhou o maior prêmio do estado. Que legal. Que é o prêmio para montagem. E uma companhia nova, né? A gente tinha 2 ali... anos, né? Você falou que tem. E a gente ganhou esse prêmio, então foi muito legal, foi muito gratificante fazer, circular pelo Vale do Paraíba, né? Levando o nosso trabalho para crianças que são atendidas pela rede pública. A gente prioriza isso, né? Crianças que provavelmente não vão ter oportunidade de ver um espetáculo desse nível, com essa qualidade, né? Com atores profissionais em outro lugar, assim. Então a gente levava para as cidades organizavam para levar as crianças. Reportagem na Vanguarda. Isso. Então, ó, vou falar. Taubaté a gente teve um problema. Aí a gente entende como que funciona o mecanismo. Todas as cidades, a gente ia para o espaço e a secretaria tal levava as crianças até, conseguia ônibus, levava as crianças até o espaço. Taubaté, a negociação foi uma das primeiras a ser feita. E eu que faço essa negociação porque eu sou a coordenadora pedagógica dos projetos. Né? E isso estava já agendado há muito tempo, né? A escola que iria era de um bairro periférico e tal. Assim, a gente fez um mapeamento para levar. 3 dias antes, a secretaria disse que não ia ter o ônibus. 3 dias antes, a gente com um teatro de 500 lugares, assim, Taubaté. E a gente não tinha falado com mais ninguém, porque a prioridade era escola pública. Ao contrário, não é que a gente não tinha falado. Assim, escolas particulares procuraram, mas a prioridade é a escola pública. Então, a gente desenhou um modelo, mapeou o território, viu, esse território é legal ser atingido. Vamos levar essas crianças? Vamos. Isso foi feito, assim, de uma forma muito organizada. Porém, na véspera, eles negaram dar o ônibus. E que se a gente quisesse, a gente tinha que dar. Eu falei, gente, o espetáculo é gratuito para vocês. Foi um momento muito emblemático também de Taubaté, porque logo depois, na sequência, teve uma exoneração do cargo da Secretaria de Cultura. Um momento muito tumultuado na cidade. Mas o que a gente fez? A gente entrou em contato com Tremembé. E a secretária de Tremembé, em 3 dias, conseguiu o ônibus e levou as crianças de Tremembé para Taubaté. E aí, os lugares que estavam faltando, a gente falou com os orfanatos, com as casas de apoio que eram ali no entorno, e a gente conseguiu ter público. Mas olha a loucura. Você está conversando com uma rede há 3 meses, a pessoa não acha importante. Não acha. E foi isso que aconteceu. E não pediram desculpa. Sabe? Como se a gente tivesse obrigação, assim, de... Sei lá, não entendemos, assim, até hoje o que aconteceu. Tava tudo certo e, do nada, não tem ônibus. Se vocês quiserem, vocês pagam ônibus para levar as crianças. Né? Não era essa a negociação, sabe? Né? A negociação tinha sido feita, inclusive, com uma diretora específica da escola, sabe? Então, foi tudo muito, muito tumultuado, assim. E eu entendo que existem procedimentos dentro das escolas, mas aí que tá. Os gestores, eles precisam estar atentos a esses procedimentos. Se tem um procedimento que não pode tirar a escola toda, poxa, esteja atento a esse procedimento e nos avise. Porque o artista é um ser pensante, né? A gente não é uma pessoa que chega lá e faz as coisas de qualquer jeito, como a maioria das pessoas pensam, sabe? Não, é tudo muito organizado. Pra você montar um espetáculo, são meses de trabalho, sabe? Tem toda uma equipe, né? O Tatipirum, por exemplo, é quase 30 pessoas na equipe. Bastante gente. Então, assim... Acho que é essa falta de cuidado. Não é exclusividade de Taubaté isso. Isso acontece em vários lugares, né? Mas posso falar com propriedade porque aconteceu com a gente agora, assim. Um fato aí legal que você falou é que o projeto tem 30 pessoas, né? Isso. Mas é exclusivamente nessa peça ou nessa em geral? peça. Cada peça a gente trabalha com uma quantidade específica de pessoas, cada projeto. Então, cada projeto que a gente aprova, dependendo da necessidade, tem ali um número de pessoas que a gente contrata para desenvolver. Isso que eu ia perguntar. Tipo, não tem um elenco fixo. Quando tem um projeto, você vai contratando atores para poder Isso. fazer A gente tem peça. um elenco fixo da companhia, que sou eu, a Pitanga Araújo, a Nath Mendrô, a Beatriz Correia, e a gente atua nas peças. Nós somos o elenco fixo. E a Bruna fica na produção, a Bruna Ferreira. Quando a gente precisa de mais gente, a gente abre contratação de mais atores.
Se a gente precisa de mais gente para a parte de produção, a gente vai abrir contratação para produção. Iluminação, som, essas coisas a gente contrata os nossos parceiros. Então, a gente tem uma rede de parceiros que a gente aciona para fazer. Mas o elenco fixo somos nós, né? O grupo fixo do Latrapeira e do Atuarte. E o Atuarte tem uma coisa muito legal, que é uma associação que a gente abriu para ajudar os artistas. Muitos artistas não têm CNPJ. Então, não conseguem trabalhar, por exemplo, com o SESC, com prefeituras, porque não tem o CNPJ. Então, o artista, ele se associa com a gente e pode usar o nosso CNPJ para emitir nota. Ele tem o acesso à assessoria jurídica e contábil. Então, assim, facilita o trabalho, porque às vezes a pessoa não quer abrir um MEI, não quer ter aquela responsabilidade, né, de ficar pagando mensalmente. Com a gente sendo associado, ele tem uma taxa mensal, que é, né, uma taxa assim, simbólica, inclusive, e ele pode usar a nota, pode ter assessoria para elaboração de projetos comigo, né, para mandar para os editais maiores. Então, a gente fez um espaço que a gente pudesse acolher outros grupos também, que é no Atuarte. Consegue abrir aí, por favor, Gui? Atuarte, Instagram? É atuarte.instituto, no Instagram também. Acho que até no ano passado eu fui assistir o Fest Poema. Tinha bastante gente. A gente tem os alunos em atuarte.instituto, isso. Primeiro. Isso. E aí o Atuarte é a casa das companhias. Então, lá funciona o Latrapeira, funciona o coletivo também, funciona o Mulheres de Cena, que é o único grupo de mulheres negras aqui da região. Funciona o Transeuntes, os Cinco Cabeças. Então, assim, o grupo Importa tá lá com a gente. Então, os grupos podem se associar e utilizar o espaço para ensaiar. Tem uma casa, assim, sabe? Um espaço. Que legal. E a gente dá toda essa assessoria. Ele é sócio aqui no clube. Ele é um grande ator, né? O JV. Ele participa das aulas do Wilson aqui. Ele é maravilhoso, é nosso adolescente. Um beijo! Eles são muito agilizados, os adolescentes. A turma de adolescente nossa é uma turma muito autônoma, sabe? Eles fazem coisas muito legais, assim. A gente gosta bastante, né, desse trabalho todo. Então, a gente atende a partir de 5 anos de idade, crianças com aulas de teatro, dando oportunidade, tá vendo? Acho que a minha vida move em cima dessa necessidade de dar oportunidade, sabe? Acho que isso. Como eu não tive, quando era pequena e fazia do jeito que dava, quando eu fui fazer artes cênicas, eu falei, não, eu vou... Sempre tive espaço. Lá em Curitiba eu tinha um espaço também do Coletivo Joaquina. Vim pra cá, eu falei, não posso ficar sem espaço, não consigo, né? Tem que ter um espaço para as pessoas poderem fazer teatro, sabe? A gente tinha aula de gravura. Turminha dos infantis, gente, eles são muito lindos. São muito lindos. E aí eles, desde pequenininho, podem fazer teatro lá com a gente. Então a gente atende criança, adolescente e adulto. Aí tem um grupo só de mulheres, que são mulheres negras, que é comigo também, né? Dirijo esse grupo, que é, inclusive, resultado da minha pesquisa de doutorado, né? Que aí, depois do mestrado, eu fiz o doutorado em educação na USP. O mestrado foi na Federal, doutorado na USP. E tudo com ênfase em teatro. Então, é educação, mas no doutorado eu fui pesquisar metodologia de trabalho teatral para não atores, não atrizes, não atores. Nesse pensamento mesmo, que todo mundo pode ter oportunidade, sabe? De fazer. Que legal. Olha lá, à frente do nosso espaço. Muito lindo. Onde que é a sede? Fica na Guilherme Schmidt, 239. Na rua da escola Rioite Assuda. Na rua mesmo. Então, é um espaço bem bacana, um espaço muito acolhedor, né? Essa turma de adolescentes. E para os artistas que estão assistindo a gente e quiserem participar, como é que eles fazem? Então, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram mesmo e conversar. A Bruna vai atender, a Bruna é a nossa secretária. Então, ela vai atender, vai dar todas as coordenadas de como se associar. Hoje, a gente tem associados de São José, Taubaté, Caçapava, né? A gente está expandindo agora para o litoral, porque a gente viu que é essa necessidade mesmo, da gente se aquilombar, da gente se acolher, assim, né? Dando essa assessoria, ajudando o pessoal a escrever projeto. Então, o artista que precisar, né, ter esse trabalho de assessoria, não tem nota fiscal, quer, né, me trabalhar mais profissionalmente, emitindo nota fiscal, pode falar com a gente, que pode ser um associado. Ai, que legal. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o Coletivo Joaquina? Vamos! Vamos! Pode abrir, por favor, Gui?
Aí. Ai, que delícia. Esse você disse que ele abrange mais outras cidades também, né? Isso. Como ele é uma companhia que se formou em Curitiba, a gente sempre teve uma característica muito diferente, porque, por exemplo, no La Trapeira é só teatro, a gente focou no teatro. O coletivo, ele surgiu em 2006, quando eu fazia faculdade, com vários estudantes de vários cursos. Por quê? Eu fui morar numa rua que tinha pessoas daqui do Vale do Paraíba. Nossa. Eu tropecei nessas pessoas. Tropecei no Fred Roncone na cantina da Federal. E ele falou, vai ser desastrada assim lá em Pindamonhangaba. Eu falei, mas eu sou de Pindamonhangaba. Não errou. Aí ele falou, eu sou de Caçapava. Eu falei, não acredito. Ele, tem uma galera do Vale aqui, mas eu não conhecia ainda o pessoal do Vale, né? Era o meu primeiro ano na cidade, assim. Não, já era meu terceiro ano. Conhecia, mas não assim, tão próximo. Eu cheguei em 2004 lá, isso foi em 2006. Aí ele falou, eles moram na Mateus Leme. Eu falei, mas eu moro na Mateus Leme. Mas onde que eles moram? Moram em cima do Brasileirinho, que era um bar que eu sempre ia. Eu falei, mas eu vou naquele bar? Como assim eu não conheço essas pessoas? Eles tinham acabado de chegar. Eles chegaram depois de mim. E aí a gente se juntou, assim. Era uma galera da sociologia, da filosofia. Então a gente montou um grupo, que era um coletivo, que trabalhava diversas áreas. Então tinha teatro, cinema, música, literatura. Então a gente fazia muita performance e a palhaçaria muito forte. A gente foi crescendo com o grupo. Aqui é o pessoal que faz parte. Isso, é o pessoal novo, né? Teve uma época que a gente teve 40 pessoas no coletivo. Era uma loucura. Era uma loucura. Assim, a gente na faculdade, a gente fazia muita coisa legal. E aí, hoje é um número reduzido. Por quê? Quando a gente estava naquela euforia, né, da universidade, a gente fazia muitos projetos, eram muitas mostras e uma coisa incrível. A gente teve uma proposta de fixar sede na Federal. Mas o nosso grupo, a gente era muito independente também, até em termos ideológicos. Assim, a gente achou que na época não seria bom a gente estar muito vinculado à universidade, e a gente acabou optando por montar uma sede no Largo da Ordem, logo na sequência. E aí, o que fortaleceu do grupo mesmo foi o trabalho de teatro e de cinema, num determinado momento, né? Então, a gente teve ali algumas produções de teatro que tiveram mais sucesso do que, por exemplo, as produções musicais. Tudo era muito bom, mas o teatro tinha uma produção mais organizada, né? E o cinema também, com a Jaqueline e com o Marcos Rink, a Jaqueline Souza e o Marcos Rink. Na época, eles se aproximaram e a gente fez, de coprodução, um curta chamado Julieta de Bicicleta, que foi inspirado no espetáculo Julieta de Bicicleta e Outras Histórias, que eu faço, que era uma adaptação da Liana Leão. Então, a gente conseguia casar, assim, os projetos. Então, dava muito certo, assim. Então, o Julieta de Bicicleta Filme é uma animação stop motion que circulou, assim, por festivais no mundo inteiro, assim. Então, a gente teve isso, sabe? A gente fazia coisas que davam uma propagação, tanto o teatro quanto o cinema, né? E com os trabalhos de teatro, eu tive a sorte, assim, né, de passar por festivais, os críticos assistirem e fazerem menção aos espetáculos. Isso deu uma visibilidade, né? Então, críticas da Folha, de São Paulo, colocando o meu trabalho como sendo um trabalho tipo de referência nacional, críticas do Jornal do Brasil, né, trazendo ali, né, tem uma crítica que eles falavam assim, nossa, um trabalho muito inteligente cenicamente, né, no Festival de Curitiba, que na época o crítico fez uma abordagem muito, muito preciosa mesmo, falando que era um trabalho de muita qualidade, né, e era um trabalho de uma não curitibana, uma pindense radicada em Curitiba. Isso acho que é uma coisa legal também. Eu sempre fiz questão de falar para as pessoas que eu sou de Pinda, né? Levar a Pinda para os outros lugares. Então, também tive essa visibilidade que eu acho que o universo proporcionou, sabe? Por exemplo, o crítico, o Ricardo Schopp, que quando ele viu meu espetáculo, ele não ia ver meu espetáculo, ele ia ver outro espetáculo, numa outra sala. De última hora, pediram para eu trocar com o ator a sala, porque a sala que eu estava fazendo era maior. E aí o espetáculo dele precisava de uma sala maior, eu fui para uma sala menor. Aí eu fiquei triste, né? Falei assim, poxa vida, tava o cenário tão perfeito lá, vou ter que adaptar o cenário. Adaptei o cenário, ok, respirei, fiz o espetáculo, e o crítico que ia assistir? Ah, ele não mudou de sala? Não mudou de sala, assistiu, né, o meu espetáculo. E aí ele falou, foi um presente,
né, eu assisti seu espetáculo. Aí ele começou a acompanhar todos os meus espetáculos no festival, fez uma crítica linda, sabe? Depois teve a Gabriela Romeu também, que viu um espetáculo nosso na rua, e ela ficou super encantada, falou, nossa, vocês trabalham muito bem com rua. Aí foi ver os outros espetáculos também, e aí teceu crítica para todos os espetáculos. Então, falo, o universo foi trabalhando também para que o teatro, né, tivesse uma visibilidade. E aí firmou no Coletivo Joaquim no teatro. Mas a gente trabalha ainda muito com música. A gente chegou a fazer Sesc Sonora, a gente tem um duo tamboral, que é eu e o Marcos Ivanovski fazendo músicas populares, né? Então, a gente transita mais, assim, sabe, por várias linguagens, assim. Eu acho que esse é o gostoso da arte, assim, né? Você ir pesquisando, né? Você ir trazendo novas coisas para o que você quer levar para o mundo, assim. E já chegou a competir no Fest de teatro que tem aqui em Pinda? O Fest, por incrível que pareça, o Coletivo Joaquina nunca foi aprovado. Caramba. Nunca. Assim, a gente mandou todos os nossos espetáculos, assim, que a gente fez circuito Sesc e tal. Nunca a curadoria do Sesc aprovou um espetáculo do Coletivo Joaquina. Mas com La Trapeira a gente já participou, a gente ganhou de melhor espetáculo com Tatipirum. A gente participou com Piragui também e a gente ganhou quando a gente participou com Tatipirum. Que legal. Teve essa possibilidade, mas o coletivo nunca entrou. Falando um pouquinho agora sobre palhaçaria, né? Como que você começou nesse meio de palhaço? Então. Palhaçaria, eu comecei a formação, né, um trabalho mais de formação mesmo, em 2008. Mas tem uma coisa curiosa. Antes disso, lembra que eu falei que eu ia muito ao circo? Eu sempre gostei muito. Eu amo circo. Assim, Gosto bastante também. É muito bom, né? Eu até quis fazer o meu TCC da faculdade sobre circo. Que legal. De acompanhar e mostrar bastidor, tudo. Só que ficou inviável. Aí eu mudei de tema. É uma grande Mas estrutura, eu tenho muita vontade né? de acompanhar algum dia ainda e fazer algo relacionado a isso. Acho muito legal. Olha só. E a nossa região aqui do Vale do Paraíba, não sei se você sabe, mas ela foi uma região durante muito tempo de circo-teatro. De praça de circo mesmo. Então, Lorena, na rua que eu cresci em Lorena, era praça de circo. Então, tinha circo o ano inteiro, praticamente. Pindamonhangaba foi um território muito forte, até a década de 80, de circo. Taubaté, a gente teve, né, a trajetória de circo com o Mazzaropi. Assim, a gente teve assim, muita coisa de circo aqui. E aí, desde pequena, eu ia. E uma vez eu fui num circo na rua da casa da minha avó, que é a rua onde eu cresci, né? Até uma determinada idade da minha vida, a gente morava no mesmo terreno da minha avó. A gente foi nesse circo, que era o circo do Beto Carreiro. Tava ali. Que legal. Né? Nunca tinha tido o circo do Beto Carreiro foi lá, a gente foi e tal. E aí, quando eu entrei, a gente viu toda a cena tal de palhaçaria, né, dança, até aquele circo maravilhoso. Quando a gente saiu, eu vi que tinha muitas crianças que não tinham entrado. E os pais estavam ali do lado de fora. E eles não iam entrar para outra sessão. Saca? Eles não tinham grana para entrar, eles não tinham dinheiro para entrar. Então as mães arrumaram as crianças e elas foram do lado de fora do circo para ver. Cara, sempre que eu lembro disso eu me emociono. E assim, eu tinha acho que uns 9, 10 anos, mais ou menos, E aí eu saquei, eu falei, cara, a gente entrou. As crianças, meus amigos não entraram. Eles estavam ali vendo, né? Banho tomado, tal. E os palhaços saíram da lona e foram fazer um número do lado de fora. Cara, e foi muito incrível, assim. Foi muito incrível. Eles sacaram essa necessidade ali naquela região, porque é um bairro, né? Cresci no bairro da Cruz, que é um bairro da periferia de Lorena. Mas eu falo, cara, quando o artista sai desse lugar e percebe, né, a necessidade de levar, né, a arte assim, para as pessoas que mais têm necessidade, aí você fez o seu trabalho, sabe? E os palhaços fizeram isso. Aí eu tinha 9 anos, assim, aí eu pensei, falei assim, nossa, eu vou fazer isso. Vou fazer isso, sabe? Isso é legal. E a gente ficou ali fora ainda vendo, isso era muito legal. E aí eu acho que eu cresci com isso na mente, sabe? Trabalhando. A gente vai nutrindo as ideias, né? Quando eu fui fazer faculdade, que eu fui fazer palhaçaria depois, em 2008, que eu vi que a rua era o meu palco principal, sabe? A rua. E eu
Que a maioria das peças que você faz é teatro É de teatro rua, de né? rua. Eu sou uma pessoa, assim, do teatro de rua, do teatro popular, assim. Mas eu vi, assim, que a rua me conectava com as pessoas de um modo muito único, né? Eu tive, por exemplo, em Curitiba, famílias que me acompanhavam no teatro porque tinham me visto na rua. Então, eles viam um espetáculo de rua e aí eu anunciava na rua os espetáculos que iam ocorrer nos teatros. E tinha família que ia para o teatro porque tinha me visto na rua de palhaça. Né? Eu fazia umas intervenções na Feira do Largo da Ordem, tinha algumas cenas específicas de palhaçaria que eu fazia na rua. E uma vez um pai falou assim: Nossa, eu achava antes que teatro era coisa de rico. Mas teatro é para todo mundo. Ó, tá minha sogra, meu filho, não sei o que, ele levou uma galera, assim. Né? E eu falo assim, gente, as coisas acontecem. Eu falo, o universo é maravilhoso. Eu não tinha dinheiro para colocar propaganda, por exemplo, no jornal. A gente usava muito jornal na época, 2008, de 2008 a 2015, a gente usava muito jornal impresso em Curitiba para divulgar peça. A nossa companhia, não, né, a gente tá começando, né, é caro você pagar ali, né, o espaço da folha do jornal. E aí, eu entrei em contato com o jornal lá e falei assim, olha, se sobrar um espaço, você não coloca pra gente? No espaço que sobrar, você coloca o meu cartaz. E aí, uma pessoa abençoada lá do jornal começou a colocar no caderno de esporte ou na parte de classificados, que é onde sobrava espaço. Eu não pagava. Eu não estava no caderno de cultura. Você entende? Eu estava no caderno que as pessoas, que o povo lia. Que era classificados, esporte. Então, ele estava lá vendo, procurando casa, procurando emprego, via o negócio da peça. Recortava, né? Porque podia recortar e levar aquilo como bônus. Saca? Olha isso! E eles ficavam, na época, o jornal até sem graça, falando assim, Érica, mas só tem esse espaço. Não, pode colocar. Onde tiver, para mim. E isso foi fundamental para eu levar pessoas que não iam ao teatro para o teatro. Olha como são as coisas. Né? Eu não tinha como pagar o caderno de cultura, sabe? Para fazer a propaganda. E no fim foi melhor não ter saído no Foi melhor não ter saído, porque não é todo mundo que pega o caderno de cultura para ler, né? Então tem isso também. E como que são essas peças que você atua como palhaço? Então, eu sou a Palhaça Linda, né? A Palhaça Linda, ela já fez até várias ações aqui na cidade pela Secretaria de Educação com os encontrões que a gente fazia na época da pandemia. Então, as ações são múltiplas, assim. Eu tenho algumas cenas fixas, que são cenas direcionadas para o público adulto mesmo. Tem uma cena chamada A Conquista, que é a minha cena mais antiga, que é a cena que eu mais apresento, que é como conquistar uma pessoa. Né? Você quer conquistar, interessado numa pessoa, como que você vai conquistar a pessoa? Então, é a palhaça ensinando esse manual de conquista, assim. E é uma cena que há muitos anos, né? Eu fiz ela em 2009, Até hoje eu apresento essa cena, apresento em festival, em abertura de festival. Sou convidada para apresentar em escola de circo, sabe? Apresenta mesmo a dinâmica dessa palhaça, né? Que a minha palhaça é uma palhaça conquistadora. Ela, né, fica o tempo todo flertando com todas as coisas, não é só com pessoas. Ela, tipo, se ela vê uma água, ela, né? Então, é uma característica da palhaça. Cada palhaço tem uma característica, uma lógica pessoal, uma identidade mesmo. Então, a minha, ela acabou indo para esse lado, mas não só, né? Porque é um universo. E aí, para o público infantil, tem outros espetáculos que eu faço de palhaça. Um deles é o Gata Borralheira, tem chulé e tem freira, que também, assim, que eu fazia com uma parceira de Curitiba. E assim, a gente apresentou muito, assim, em rua, apresentou em festival, em Sesc, Circuito Sesc, né? Aí tem o Grande Mentecapto, que a gente fez uma montagem de rua de palhaçaria, também, que é inspirado na obra do Fernando Sabino, a obra, né, homônima dele, chamado Grande Mentecapto, que essa que foi a que a Gabriela Romeu viu e fez a crítica. Então, a gente apresenta todo esse universo, mas sobre a lógica da palhaçaria. O Grande Mentecapto é a história de um rapaz, né, que sai da cidade dele de Minas Gerais e passa por muitas desventuras e acaba se tornando um andarilho. Sabe? E aí ele tem um momento que ele é internado num hospício, depois ele fica na cidade dos mendigos, que é quando o governador da cidade resolve limpar
a cidade, manda todos os moradores de rua para uma cidade dos mendigos. E aí ele faz uma revolução. E ele é um louco, um poeta, né? Uma figura muito, muito emblemática até, que é esse personagem chamado Viramundo, né, do Grande Mentecapto. Então, a gente fez ela durante anos. Agora, eu tô com uma montagem nova, de um espetáculo novo, com a palhaça Teteia de Caçapava, a Raquel. A gente está montando um espetáculo novo agora, de palhaçaria, de dupla, assim, né? Vamos ver o que vai dar, assim. E esse vai ser para toda a família. Chama O Circo das Marias. Que legal. É. E para você, quais as principais diferenças, assim, entre estar atuando como palhaça e um personagem que não é palhaço? Ai, que boa essa pergunta! Olha, a palhaçaria é totalmente diferente de personagem. Totalmente, assim. Porque o personagem, você decora um texto e você tem um perfil que você cria para aquele espetáculo. Então, você criou aquele perfil psicológico até. Cada linha de trabalho, de atuação tem uma forma de criar, mas normalmente você vai partir do perfil psicológico, se você for fazer um trabalho naturalista, né? E aí você vai decorar aquelas cenas, você tem ações físicas que você vai fazer em diálogo com as cenas, criadas ao longo do espetáculo. A palhaçaria, ela funciona de um jeito muito diferente. Ela funciona a partir do descobrimento do ser, sabe? Então, você não é um personagem, né? É você com uma lente de aumento, um zoom, sabe? É você expressando normalmente aquilo que você não expressaria cotidianamente, né? Quando eu estou dando treinamento de palhaço, tem um exercício que eu falo: faça como se ninguém estivesse vendo, né? Faça como se você estivesse no seu quarto na frente de um espelho. Faça como se você estivesse no banho. Sabe quando você está discutindo com alguém no banho mentalmente? A gente faz isso, né? Todo mundo faz isso. Né? Você teve uma discussão, aquela discussão você não falou aquilo que você Podia queria. ter respondido de outra forma. E aí você pensa várias microcenas, assim, né? Do que você faria. Tá. Essa coisa que você pensou, você faz. Né? É um dos exercícios, assim. E a palhaçaria, ela revela, ela desvela mesmo essa sua essência, assim, né? Então, por isso que eu falo, o pessoal fala assim, mas tal palhaço é mais amoroso, tal palhaço é mais amargurado. Sim, porque o palhaço, ele pode ser isso também, ele pode ser amargurado, ele pode ser triste. Tem palhaço que é triste, né? Ele pode ser, porque isso está revelando algo muito profundo dessa pessoa, né, que é posta em cena através de uma máscara, que é a máscara do nariz, né? Então, esse nariz, quando ele é apontado em cena, ele tem uma função, que é fazer o público rir ou chorar. E o nariz dele é vermelho de tanto que ele chora, né? O palhaço tem isso, o nariz dele é vermelho de tanto que ele já chorou, né? Então, assim, mesmo o riso, para você chegar nesse estado de riso, esse estado de graça, não é que você passa por um sofrimento, mas você passa por um caminho de autoconhecimento para compor esse palhaço. E ele vai sendo composto ao longo da vida, ele nunca está acabado. Né? Não tem como eu falar, é a linda, é assim, pronto. Não. Né? O meu diálogo com o mundo, o meu diálogo com a outra palhaça que está em cena comigo, né? Ele vai variar esse estado. Como que eu vou responder a uma intervenção do público, né? A gente percebe que o palhaço é mais profundo do que a gente imagina, né? Muito. Porque eu acho que muita gente pensa, né? Inclusive eu pensava até antes dessa conversa, que o palhaço é pra ser um alívio cômico, até mesmo no circo, né? Entre as outras atrações, ele é pra ser um alívio cômico ali, mas não é só isso, né? Tem toda essa parte interna, né, do palhaço. Sim, e ele representa a sociedade, né? Ele tem a função social, assim, muito definida. Se a gente pegar, por exemplo, na humanidade, no desenvolvimento da humanidade, a palhaçaria também sempre esteve presente, né? Então, várias civilizações, elas se fortaleceram, cresceram, e sempre teve essa figura, né, dos palhaços presentes, com outros nomes, obviamente, mas era o bobo da corte, né? Aí, quando a gente
pega, por exemplo, na cultura mais ameríndia, assim, né, a gente tem os raiokas, né, que são os palhaços sagrados, né, das culturas indígenas, né, de algumas culturas especificamente, porque cada cultura tem um nome específico, né. A gente tem na nossa cultura popular a figura dos marungos, da Folia de Reis, que são os palhaços sagrados da nossa cultura popular, que são também considerados um dos primeiros palhaços do mundo. Então, assim, a gente tem que... Do mundo não, mas da nossa, né, da nossa cultura. Mas, assim, são muito antigos. Então, eles vêm aí unindo, né, tanto a cultura indígena quanto a cultura afro, numa perspectiva de corpo, jocosa, né, trazendo ali uma celebração, sabe? Então, em muitas culturas, o palhaço, ele é também aquele ser curativo, por isso que é muito profundo, né? Então, ele é curativo, ele cura através... Tem culturas que o palhaço, ele cura através dos opostos, né? Então, por exemplo, os raiokas, né? Eles curam pelo oposto. Então, se a pessoa chega sofrendo num lugar para fazer um trabalho de cura, ele vai rir da cara da pessoa, né? Então, ele vai transformar aquela energia através dos opostos. Então, assim, é um estudo muito aprofundado. E é um estudo que eu me dediquei durante muito tempo, assim, sabe? Para poder compreender mesmo esse lugar também que eu estava pisando, porque é um espaço sagrado, né? Não é assim, você vai chegar e... né? Então, eu percebi que era muito sério também, sabe? E eu acho que isso me ajudou bastante a traçar o caminho de construção da minha palhaça, né? A minha palhaça é a Linda Baker, o nome dela. Baker em homenagem a Josephine Baker, que né, uma atriz americana, radicada na França. E, assim... Foi, assim, a grande musa, né, da década de 30, 40. Então, a gente entender, assim, uma mulher negra, né, que fez o público de Paris rir e chorar. Então, assim, eu me inspirei muito também nessas figuras mais antigas para poder compor, né, o que tocava meu coração para essa palhaçaria, sabe? Então, é muito Além legal. dela, qual mais inspirações que você tem no meio artístico? No meio artístico, bom, a Josefine é a primeira, assim, eu, né, gosto muito de ver. Aqui, ai, gente, daqui, assim, tem uma que eu gosto muito, que é a Geni Prado, que foi a grande figura que estava ali junto com o Mazzaropi, né, fazendo o papel da Cesariana, que era a esposa dele. Eu acho ela muito maravilhosa, sempre achei. A Nair Belo. Gosto muito das da comédia, né? A minha linha muito é comédia, então Nair Belo para mim era assim uma coisa, né? Quando eu via ela em cena, quando eu via, né, as novelas, eu ficava muito muito motivada mesmo. Sempre me inspirei assim nessa parte cômica, né, das mulheres, assim. E aí me inspiro também, gente, uma pessoa que eu sou muito fã, que eu acho ela maravilhosa. Assim, tem duas que eu tive a oportunidade de ver, assim, que eu falei, cara, elas são maravilhosas, isso é uma aula, isso não é um espetáculo. A Renata Sorrah, eu acho ela fantástica, né? O meme, né, da Nazaré, que todo mundo conhece, os mais jovens conhecem pelo meme, mas assim, ela é muito, né, ela é muito maravilhosa. E a Irene Ravache, eu acho a Irene Ravache, assim, incrível, incrível. E a Ruth Souza também, assim, foi uma figura, assim, que eu vejo, todas as coisas que eu vejo, às vezes nos filmes antigos que ela fez, eu falo, cara, quanta força, quanta potência de cena, né? Acho que é muita gente, assim, boa, assim. A gente tem um legado muito bom, assim, né? A gente pode se inspirar bastante. Muitas opções, né? Outro tipo de arte que você faz também é a contação de histórias. Isso, né? Isso. Que não é algo simples também, né? Só chegar a contar uma história. Tem todo um espetáculo junto também, né? Eu acho que eu fui também trabalhando esse estilo de contação, que é muito próprio meu, assim, sabe? É uma contação com ações físicas e ela é diferente de uma contação tradicional, né? Embora tenha o trabalho que é o Contos de Iaiá, que eu faço sentada por uma escolha estética, assim. Na época da pandemia a gente fez esse trabalho, que foi super legal, mas ele funciona mais físico, assim. Então, também tem toda uma preparação, né? Ou o tipo de história que vai dialogar com o tipo de público, né? Eu tenho histórias específicas para bebês,
para as crianças pequenas, né, a partir de 3 anos, de 3 a 6 anos. Ai, nossa, agora eu vou contar a história para um público maiorzinho ali, de 7 anos, é outro tipo de história. Então, eu sou muito cuidadosa, assim, com a escolha do repertório, que eu acho que é importante, né? E também com essa fisicalidade que tem. Assim, eu gosto de contar história com movimento. A minha avó, ela era uma grande contadora de histórias, a mãe da minha mãe. Então, eu cresci ouvindo histórias predominantemente de terror, que ela gostava muito de contar essas histórias pra gente, mas ela contava muitas histórias engraçadas também, e eu tenho muita lembrança dela, assim, cozinhando e me contando uma história, sabe? Você tá fazendo uma ação cotidiana enquanto você tá conversando e contando uma história. Eu cresci com uma avó assim. Então, a Dona Biquita, todo mundo chama ela de Dona Biquita lá em Lorena. E ela era uma grande contadora. Então, tem muitas histórias do meu repertório, inclusive, que eu aprendi com ela. Que eu conto e que eu aprendi com ela, sabe? Então, são histórias que foram passadas da minha avó para mim, assim. E Né? tem alguma história que você que chegou a escrever ou são um repertório, nesse tipo de repertório que você já tem? Tem histórias que eu cheguei a escrever, tem muitas histórias que eu escrevi. O Maria de uma Rima Só, né? Maria de uma Rima Só ele foi uma mistura, na verdade, de algumas histórias populares. É um espetáculo de contação de histórias, né? Então, ele foi uma mistura de histórias populares com histórias que eu escrevi. Então, eu fiz uma costura. Tem histórias que só eu escrevi. Tem histórias que eu pego mesmo de livros e faço adaptação, sabe? Eu trabalhei muito lá em Curitiba fazendo lançamento de livro. Então, o livro era lançado para o público infantil, eles já me ligavam para fazer a contação de histórias em cima do livro, as livrarias. Então, eu fazia um circuitinho com as livrarias, com as editoras, né, para poder lançar os livros que estavam sendo né, lançados naquele momento. A gente tem um videozinho aqui de uma contação de história. Ai, que Pedir pra abrir. legal! Do conto de Yaya. Baixa só um pouquinho aqui pra gente ver o título da historinha. O príncipe que ninguém queria. Ah, sim. Essa é uma história que já existe. Já existe. Sim, Essa história é uma história da cultura, assim, né? Mundial. E aí. Tem música junto, né? Sim. Ah, o filho nasceu assim. Aham. Aham. Que legal. Não? Ah, então pode pausar aqui.
Ah, Então você trabalha com bastante, né? Tem um sonzinho ali. por incrível. Atuando junto também, né? Isso, essa é mais paradinha, porque a gente tinha que fazer. Foi na época da pandemia, então eu falei, vamos gravar aqui para não gravar no teatro, para não gravar no outro espaço. E aí eu selecionei alguns elementos que eu uso para fazer. Mas essa história, quando eu conto, ela tem bastante movimento, ela tem malabares, ela tem uma outra pegada. Mas para a pandemia eu fiz desse jeito, fiz uma série de histórias do Contos de Yaya. Mas eu gostei, eu achei que ficou legal, porque as crianças assistiram bastante. Até pra gente, se deixasse passando aí, a gente ficava assistindo. E é isso, né? E aí é uma história. Essas histórias, elas têm ali uma narrativa que vai. Que nem você falou, ele vai nascer assim. Cara, isso é o mais legal da história. Porque é sinal que a gente tá prendendo o público. E ele fica imaginando como vai ser a continuidade da história, né? Aí quando a gente pensa na figura da Sherazade, né, que contava, Sherazade, Mil e Uma Noites, ela estava ali, ela estava fazendo o quê? Ela estava contando uma história para o sultão, porque se ela... Qual que é a loucura da história da Sherazade, né? Ele poderia matar ela. Então ela conta a história para ele dormir, né? E aí, no dia seguinte, ele quer continuar a história. Então, ela vai enrolando ele, porque ali, se ele passasse a noite com ela, todas as mulheres que passavam a noite com ele acordavam mortas. E aí, ela vai enrolando e vai contando a história, né? Então, o contador, ele vai dando isso, né? Fazendo com que a pessoa vá pensando, né, no que vai vir depois, o que vai vir depois, né? É um processo de conversa constante com quem tá ouvindo. E eu gosto muito disso. Acho isso muito legal, assim, né? E não é um trabalho fácil, né? Prender quem tá ouvindo a história. Não é. Não é. É um trabalho minucioso, assim. Né? Até a pausa é pensada, né? O que você vai pegar, no momento que você vai pegar para chamar atenção. É tudo muito pensado, assim. Hoje você continua fazendo bastante contação de história? Hoje não tanto, porque com as ações do Instituto Atuarte, a gente acabou priorizando algumas outras produções. Porém, uma das produções que está em andamento é o Mostra o Teatro para Sua Criança, que são ações de contação de histórias que a gente vai levar para as escolas da rede pública daqui de Pinda, para começar esse fomento cultural, né, esse capital cultural para as crianças desde a creche. Então, a gente são 2 histórias que a gente selecionou para poder contar, e aí histórias para os pequenininhos e histórias para as crianças maiores. Então, a gente vai começar agora as apresentações. Então, a gente vai voltar no ritmo da contação de histórias. Que legal, bem legal mesmo. Atualmente, né, você tá com um projeto que se eu não me engano, acho que é um filme, né? Sobre o João do Pulo. Isso! Vou falar um pouquinho pra gente desse projeto. Esse projeto é um projeto lindo. Olha, assim, foi um presente, né, também. A gente... Quando eu fiquei de 2004 a 2018 fora daqui da região. Estava em Curitiba, depois fui para Campinas. Sempre voltava para fazer um outro trabalho, visitar minha família, mas fiquei muito tempo fora. Quando eu retornei em 2019, eu lembro de eu estava chegando, passando perto da estátua, da antiga estátua maravilhosa que tinha, né, com os tubos, passando, e aí eu vi aqueles, sabe aqueles os canos que tinha. Olhei, eu falei, cara, isso dava uma boa capa de filme. Sabe assim? Pensei, falei, cara, sabe assim, saindo assim, aqueles canos. Falei, cara, é isso. Vou fazer um filme sobre o João do Pulo. Vou fazer um filme sobre o João do Pulo. Sentei e fiz uma organização assim, de ideias que eu queria pensar para o filme, mas inicialmente eu queria assim, romancear uma ficção romanceada sobre o João do Pulo e tal. E fiquei com aquilo. Guardei, sempre falava com meu marido, né? Minha esposa falava, a gente tem que fazer um filme de João do Pulo, cara. O João do Pulo foi um grande herói, né? Ele foi assim, ele foi o cara, né? Imagina a pessoa vai para uma Olimpíada e tal. Como que era esse treinamento? Eu queria conhecer mais, né? E fiquei nutrindo isso, assim, plantando, molhando a sementinha, né? E aí, quando teve agora a edição, mas nunca tinha mandado para nenhum edital. Nunca tinha mandado. Quando teve agora a edição da Paulo Gustavo, aqui em Pinda,
eu resolvi escrever, né? Resolvi escrever e sentei para escrever, sabe? Pensei muito, né? Em toda a trajetória dele. Rezei, agradeci. Falei assim, olha, João do Pulo, assim, você, sabe, merece, porque eu acho que é isso, merece ter, assim, um reconhecimento muito maior do que ele tem, né? A gente sabe que a questão da medalha foi roubado, então a gente tem aqui a secretaria, né, Tem uma campanha, né, tem uma de trazer a campanha, medalha pra cá. exatamente, né, da Secretaria de Diversidade, da Mulher, da Família e Direitos Humanos, né? Então, eu pensei muito e comecei a mentalizar e falei, cara, eu preciso, né? Preciso fazer isso. E aí consegui, né? Vi que a secretaria estava com essa campanha, entrei em contato com eles, falei com o secretário, né? E falei para ele, falei, olha, né? E falei com a Cidinha também, falei, a gente precisa fazer isso, tá? Tô escrevendo, vou colocar na lei. Só que vocês estão com a campanha, eu acho que eu vou fazer alguma coisa relacionada à campanha no filme, porque eu acho que isso vai ser legal, falar sobre isso, né, e tal. E aí eu falei, mas eu preciso do contato da família, eu não tenho ninguém. E aí ele me passou o contato da filha, a Thaís Oliveira, e do Pulinho, né, do Emanuel, que é o filho de João do Pulo. E aí eu entrei em contato com a família, apresentei para eles a ideia do filme. Eles leram comigo, sentaram, a gente conversou bastante, né? Isso, telefone, a gente sentou, conversou. E aí, o que a gente queria falar sobre o filme, né? A gente queria trazer essa humanidade do João do Pulo, essas histórias que ninguém conhece, né? Esse João do Pulo família, esse João do Pulo herói, né? Que a gente sabe que é herói, mas será que ele teve essa visibilidade toda que a gente... Né? Esse João do Pulo político também, porque ele foi um grande político, fez grandes ações, ele teve um trabalho incrível, sabe? E aí eu fui pesquisando, né, sobre isso, e hoje a gente está com uma equipe maravilhosa no projeto, maravilhosa, né, todo mundo super integrado. Então a família abraçou a ideia, a gente sentou, escrevi ali o escopo da justificativa em cima do que a gente tinha conversado. Acho que é muito importante respeitar mesmo a família. Quando a gente vai tratar de alguém, de uma figura, assim, né? Você está em diálogo, em harmonia com a família, eu acho extremamente importante e respeitoso. E a gente está com uma equipe maravilhosa, né? A Mariana Gabriel está na direção comigo. O Roberto Salim está na parte de pesquisa, junto com o Theo, que é um professor aqui do Senac, que já tem um trabalho sobre o João do Pulo. O Guilherme está na câmera, né? O Oliveira, meu marido, está também fazendo aí a direção de fotografia. Cara, é uma equipe muito grande. A Cris Vale na produção. A Cris é uma super produtora, né? Ela tem um trabalho maravilhoso no audiovisual. A Sara tá na parte de RH. Então a gente tem uma equipe grandiosa, assim, para fazer o projeto. Além do João do Pulo, a gente aprovou também mais 2 projetos que né, eu tô na equipe, tô fazendo parte. Um que é o Mulheres que Curam, que a gente vai pesquisar as mulheres benzedeiras, curandeiras, rezadeiras e parteiras e raizeiras aqui do Vale, fazer um filme. Aí junto com o filme sai um e-book desse material, né, de vida dessas mulheres. E o outro chama Nação Hip Hop, os DJs na Pista de Pindamonhangaba, que é um projeto idealizado pelo DJ Celhão. E aí eu fiz a elaboração, né, junto com ele, e faço a produção do filme, pra gente, e pesquisa também, a coordenação de pesquisa junto com ele, pra gente falar sobre o movimento hip hop aqui em Pinda, da década de 70 aos anos 2000, que foi um movimento muito forte no Brasil. Ele acontecia aqui em Pinda. Então a gente vai trazer essa história dos DJs, como que o movimento hip hop cresceu aqui, como que ele se fortaleceu, como que ele foi para a periferia, como que ele, né, motivou jovens, como que ele aconteceu aqui em Pinda. Então são 3 projetos muito bacanas, né? São 3 projetos muito maravilhosos que vêm assim da caixinha do coração mesmo, assim, sabe? Projetos legais, né? E que a gente vai fazer. Os outros 2 são 2 curtas e o João do Pulo é o nosso trabalho longa, né? A gente vai fazer um longa-metragem que vai ser um documentário ficcional. Então a gente vai
mesclar a Que tem cena. encenação junto, né? Isso, Que então legal. a gente tá nesse caminho, assim, a gente tá muito Já feliz. tem os atores selecionados, inclusive quem vai fazer João do Alguns. Pulo. Sim, a gente já tem. E é surpresa. Vai ser uma grande e maravilhosa surpresa. Você vai trabalhar com atuação também ou mais por trás das câmeras? Não, vou dessa ficar só na direção mesmo desse daí. Uhum. Esse eu tô na direção. Optei por ver de fora, assim, sabe? Eu acho que também tá na hora, né? Eu sempre tô na atuação, dirigi muita coisa, mas eu acho que no cinema é um pouco diferente do teatro, então eu acho que eu dirigindo teria uma visão diferente, assim, sabe? Então eu optei por ficar na direção. Aham. E já que a gente já tá falando um pouquinho de cinema, quais suas experiências aí nessa área? No cinema, eu trabalhei com coprodução, né? No filme Julieta de Bicicleta, que eu te falei, fazendo a narração, o roteiro. Participei de alguns curtas lá no Paraná, na época que eu fazia faculdade, assim. A gente tinha faculdade de cinema lá também, né? Eu fazia artes cênicas, tinha a faculdade de cinema. Então a gente tinha oportunidade também de exercitar isso na época. Mas participei de vários trabalhos profissionais, assim, vários curtas. E participei de alguns casos e causos, que era um trabalho era tipo umas novelas curtas que tinha na Globo do Paraná, então eu era atriz que participava de alguns casos e causos. Era muito legal, uma experiência muito bacana, né? Participei de várias coisas, assim, relacionadas ao audiovisual. Acho que a gente que é atriz, a gente vai transitando, né? Tive um programa curto, assim, de arte, de entrevista, sabe, que acontecia dentro da Record, lá no Paraná, que era de um grupo de pesquisa específico, era bem bacana. Eu acho que a gente, quando você está no caminho, assim, da comunicação, é legal experimentar de tudo, né? Então, fiz um pouquinho de cada coisa, A assim. gente tem um videozinho aqui também de uma experiência aí sua nessa parte mais do audiovisual. Você pode abrir pra gente, por favor, Gui? Ele não está tão afim de você, né? Um trechinho. É um trechinho ou um teste para um Esse é um filme? trecho de um filme e ele foi a minha prova pública da escola de cinema que eu fiz lá. Eu fui aluna do Olho Vivo, com Marcelo Munhoz. E aí, cada aluno tinha que escolher um trecho para representar e fazer a prova pública, que vale como portfólio também. E aí eu escolhi esse texto. É antiguinho, vocês podem observar pelo celular, né? Olha lá. Esse foi, acho que de 2011, talvez. Acho que sim. E quais as principais assim diferenças que você sente de atuar para um audiovisual e para o teatro? Eu acho que o teatro ele sempre acontece, né? Ele sempre acontece, ele é sempre novo, sabe? Você pode fazer o seu espetáculo por 20 anos. Toda vez que você faz, por mais que você tenha tudo marcado, toda a parte corpórea bem definida, organizada, o texto já está decorado há muito tempo, você está lidando com a relação ao vivo. Né? Então, você pode ter interferências. Se há um trabalho de mais interação, ele com certeza vai mudar. Né? Na minha palhaçaria, por exemplo, eu trabalho com muita interação. Então, eu tenho cenas que elas sempre são diferentes. Eu tenho espetáculos, tipo, eu fiz durante muito tempo o Palhaças de Salto em Café Simpatia. Esse espetáculo ele tinha um roteiro pré-estabelecido, mas ele era totalmente diferente a cada apresentação. No cinema, né, e você vai ter um trabalho que você faz num determinado momento, é gravado, é captada aquela imagem, e aquilo vai para o público. E aquilo que vai para o público também impacta muito a partir da edição que é feita. Né? Eu acho que é um trabalho conjunto, assim, com o diretor, com o ator, com o editor, com quem escreveu o roteiro, sabe? Eu acho que é um trabalho muito, né, que transita ali por várias mãos, assim. Diferente. Ele também, né, muda. Não é aquilo que o ator fez, porque ele passa por várias mudanças. Mas eu vejo isso, que o teatro ele é sempre vivo, sabe? No sentido de cada vez aquela obra ela pode ser diferente. O cinema, eu acho que ele é vivo na medida que ele impacta de forma diferente as pessoas. Você vê um filme, você sente uma coisa em relação ao filme e eu vou sentir outra.
né? Então ele é vivo nesse sentido, mas a cena em si, ela é aquela cena, né, que ficou fixa ali por conta do trabalho, né, do próprio tipo de trabalho mesmo. Uhum. Legal. Vou dar uma pausa rapidinho na nossa conversa para passar para o pessoal a agenda aqui do fim de semana do clube, Ótimo. nossa agenda social. Agora em abril, então, começamos as festividades de 94 anos do clube. E para dar largada nessas comemorações, sábado agora, dia 6, a partir das 6 da noite também, 6 da tarde, temos Blackjack, banda de rock aqui, trazendo o melhor do rock and roll para vocês. Não associados podem vir no clube também, o ingresso é R$20 e crianças até 12 anos não pagam ingresso. E a gente vai ter uma programação para as crianças também, enquanto os pais curtem o show de rock. Vamos ter recreação infantil, pula-pula, algodão doce, pipoca de graça aí pra criançada. E no domingo, no dia 7, a gente tem o nosso bingo solidário aqui no ginásio do clube, a partir das 14 horas. As cartelas vão estar sendo vendidas na hora. Serão 5 prêmios principais, 2 bicicletas, uma TV, um micro-ondas e uma air fryer. E também vamos ter rodadas extras com valor de R$3 a cartela. Não sócios estão bem-vindos para vir jogar aqui com a gente também. E essa é a nossa programação do final de semana. Esperamos vocês para estar curtindo aqui esses 94 anos da Ferro. Vamos ter outros shows também que já foram divulgados. Em breve vamos soltar mais detalhes também, como Thales Wellington, Catinguelê e stand-up com Evandro Santo, que fazia parte do elenco do Pânico na TV, e também show cover dos Mamonas Assassinas. É só acessar nossas redes sociais que lá tem tudo certinho com a data e horário de cada atração. Érica também convidadíssima para ir curtir essa festa de 94 anos do clube aqui com a gente. Que bacana, uma programação incrível, né? Mês de abril acho que é o mês mais agitado aqui no clube pra gente, para poder comemorar. Também Ferroviária tá aí, quase completando 100 anos, quase um centenário de história e tem mais aqui comemorar mesmo, né? É verdade. Mês de abril também é meu aniversário, então... Já dá pra escolher o show que você quiser. Já dá pra escolher isso que eu ia falar. Então agora voltando para o nosso bate-papo e encaminhando já para o final da nossa entrevista, que planos e objetivos que você tem ainda que você pretende conquistar aí na sua carreira artística? Olha, esse dia eu estava pensando sobre isso, sabe? Né, eu tive muita felicidade assim ao longo da minha carreira, sabe? Tudo que eu sempre quis fazer, eu consegui fazer. Assim, eu queria fazer um espetáculo, circular com ele, dava certo, eu circulava e assim, né? Hoje eu tô muito num objetivo mais social, assim, né? Em termos de identidade, de pessoa, né? O que me move no mundo, né? Porque eu acho que esses objetivos têm a ver com isso, com o que move a gente no mundo, né? Eu acho que pensar, né, numa sociedade assim que realmente as pessoas possam ter oportunidade de ter contato com a arte, assim, eu acho que isso me move, sabe? Isso me move, assim. Então, tudo que eu fizer vai ser para que isso aconteça, porque as pessoas em qualquer lugar tenham a oportunidade de assistir espetáculos, trabalhos artísticos, de fazer, de mostrar a sua arte, porque os lugares produzem muito, a periferia produz muito, a roça, né, a zona rural produz muita cultura. A gente também não tem acesso a essa cultura, né? Mas o meu sonho realmente, o meu propósito de vida é que a gente possa, assim, se encontrar na arte, sabe? Que as pessoas possam ter acesso, né, a isso de uma forma muito ampla, muito irrestrita, gratuita, com qualidade, né, com dignidade. Acho que isso me move muito. Então, acho que os projetos, eles vêm a partir disso, né? Então, aí eu vou pensar num projeto que vai nutrir isso, sabe? E acho que isso também é na educação, né? Como eu falei, eu não consigo desvincular o meu propósito. Andam de mãos dadas, né? Andam de mãos dadas para mim. Então, né, como educadora, né, pensando aí no mundo, assim, eu vejo que a gente precisa, assim, de certa forma, começar a pensar que a escola, a função social da escola vai mudando ao longo do desenvolvimento da humanidade, né? Cada época a escola tem uma função social. E a gente vai vendo isso de acordo com as necessidades da sociedade.
Então, acho que a gente tem que começar a pensar nessa escola, que é a escola cultural, que é a escola que abraça o território, que valoriza a cultura da família, que valoriza os fazeres da família, sabe? Que valoriza a família. Acho que, acima de tudo, assim, sabe? Que olha com respeito, porque assim, quando eu vou dar formação, eu tô falando isso porque às vezes eu falo assim, gente, vê com os pais o que a criança escuta em casa Aí eu já escuto, escuta funk. Cara, mas você já conversou? Você já fez isso? Você já pediu para eles trazerem a música que mais escuta? Você pode se surpreender, sabe? E tudo bem também se escutar funk. Vamos problematizar o funk? Vamos ouvir que funk é esse que essa criança escuta? Por que ela tá escutando isso? Ela tá sozinha em casa? Ela tá ouvindo isso por quê? Né? Tem outras músicas que ela escuta, sabe? Então, acho que a gente tem que olhar um pouco assim, pensar nessa escola que é uma escola mais inclusiva, sabe? Mais amorosa. Então, acho que os meus projetos e o meu ideal de vida, ele transita por isso, por uma escola mais amorosa, mais inclusiva, mais diversa, sabe? Que olha para a diversidade, né? Do seu público, que atinge com mais respeito, né? E uma arte que envolva, que transite pelos espaços, que as pessoas possam ter oportunidades, sabe? De sentir, experimentar a arte, né? A arte e a educação, elas surgem com o desenvolvimento da humanidade, né? A gente pega lá aquelas pinturas rupestres, né? Que aí tá representando a caçada com visão. Cara, a galera já estava representando ali e já tinha público, sabe? Já estava ensinando como fazer. Olha isso, que maravilha, né? Então a gente tem que olhar com mais amor para esses campos, né? Então acho que enquanto carreira, né, a minha vida é movida por essa necessidade, sabe? Então os meus projetos, assim, pode ter certeza, tudo que a gente for fazer no Instituto Atuarte, nas companhias, vai ser pensando nisso, assim. Então é isso. Já dando um gancho, qual a importância que você acha da arte para as pessoas em geral, assim? Nossa, eu acho que é uma importância vital, assim. Vital, sabe? Tudo, é que a gente não percebe, mas tudo que a gente usa tem arte, né? Para fazer essa estante, né? Um designer teve que pensar nessa estante, como que ela vai, né, ser utilizada no espaço. A arte, vamos pensar que as artes manuais, elas começaram quando o homem deixa de ser nômade, né, e passa a fixar residência, né, ele precisa construir objetos, então vem a cerâmica ali para ajudar a armazenar os grãos, né, ele começa a tecer. Eu acho que quando a gente pensa, então, a gente viver bem, a gente precisa de arte. Érica, queria agradecer a sua participação aqui hoje. Foi um bate-papo bem legal. Obrigada. Gostei muito dessa nossa conversa aqui hoje. Foi realmente bem legal mesmo. Ai, obrigada, obrigada. Eu também quero muito agradecer você. Muito obrigada por ter feito aí todo, né, uma pesquisa, assim, em cima stalker, né? do que eu faço, assim, é muito legal, assim, poder compartilhar isso, né, com você, com o pessoal de Pinda, todo mundo que participa, que assiste, assim, poder falar que é isso. E eu sou fruto disso, eu sou fruto dessa cidade, né? Então isso é muito mais legal, assim. O Pod Pop até nasceu dessa ideia de ajudar a divulgar a cultura, não só da cidade, como da região também, né? Artistas da região, de vários setores, né? Vem bastante cantor pra cá também. Que legal. É ator, dançarino, então assim... Esse aqui é um espaço para divulgar a arte mesmo, porque a gente vê que tem essa necessidade, e o clube também trabalha com esse lado social aqui também, com diversos eventos também. Essa semana a gente teve um evento de Páscoa aqui, e a gente trouxe teatro para as crianças daqui do clube. Legal. E eles adoraram, ficaram encantados com a peça, então... É uma área que o clube também se preocupa bastante em ajudar a divulgar. Ai, que bacana. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, eu quero agradecer também ao pessoal que acompanhou aí a gente nesse episódio de hoje. Semana que vem a gente volta com mais um Pod Pop e eu espero vocês. Até lá!